1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo de número 30. Versículo 1 a seguir. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo 1 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade. E eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã a Jezreelita e Abigail a mulher de Nabal Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu Davi, pois, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, aonde os que ficaram para trás. E seguiu-os Davi e ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Podei tomar vosso lugar, por favor? Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos irmãos, a história de Davi é fantástica, né? Toda a vida de Davi, ela nos ensina em cada detalhe da história, cada detalhe da vida, cada detalhe dos acontecimentos que envolvem esse grande homem de Deus, nos ensina muita coisa. Até porque Davi, ele era considerado como sendo um homem segundo o coração de Deus. Por mais que Davi ele fosse um homem segundo o coração de Deus, eu jamais devo imaginar ou pensar que Davi não cometeu pecados, que Davi não falhou. Aí parece que a gente fica, pensando, mas Deus, para te considerar uma pessoa segundo o teu coração, conforme o teu coração, de acordo com o teu coração, esse alguém precisaria ser perfeito. Mas a gente vai olhar a biografia de Davi e vai ver, em muitos momentos da vida desse homem, ele provando que é falho igual a nós. Que ele não era um super-homem. Que ele não era um super-cristão. Ele não era 100%. Ele tinha suas falhas. Mas vale aqui dizer que muito mais eram as qualidades que Davi possuía do que os seus defeitos. Algumas das qualidades que Davi possuía, a gente vai aprender lá no início da história deste homem. Quando Saul
perturbado, não conseguia dormir, não conseguia descansar, repousar, ele resolveu contratar um músico para que tocasse, cantasse e a música trouxesse para Saul um pouco de paz. E daí citaram Davi. Só que ao citar Davi, eles não falaram que Davi era apenas um excelente músico. Mas além do seu talento, além do seu dom na arte da música, Davi ainda tinha outras qualidades, que a própria pessoa vai dizer que ele era sisudo em palavras, ele era um homem de boa aparência, ele era um homem valente, Deus era com ele e ele sabia tocar bem. Então Davi tinha muitas qualidades. Não foi por acaso que Deus o escolheu. Não foi por acaso que Deus o chamou. E Deus sabe quem escolhe, né? Nós às vezes usamos alguns critérios para fazer escolha. E nem sempre a gente faz a escolha certa. Porque a gente usa os nossos critérios. E os nossos critérios muitas vezes falham. Nós muitas vezes nos enganamos na nossa escolha. Mas Deus, por mais que Ele usa, por vezes, uns critérios estranhos, esquisitos, mas Ele nunca errou na sua escolha. Todas as escolhas que Deus fez, Ele foi perfeito. Principalmente quando se trata de Davi. Davi passou por alguns momentos da sua vida que é digno de nota. É importante a gente lembrar aqui nessa noite. Davi, por exemplo, ele passou um momento em que ele ficou anônimo. Alguns pregadores preferem assim dizer, que Davi viveu um período de anonimato na sua juventude. Há quem diga que Davi foi vítima de uma injustiça familiar. Porque sendo ele o mais novo, ele não deveria estar cuidando das ovelhas. Haja visto que isso era um trabalho arriscado. Ele mesmo vai dizer que teve horas que ele teve que enfrentar urso, ele teve que enfrentar leões, ele teve que enfrentar os perigos para poder sair em defesa do rebanho do seu pai. Então, pela lógica, esse não deveria ser o trabalho de Davi, sendo ele o caçula, sendo ele o mais novo. Mas por alguma razão, o seu pai resolveu colocá-lo nessa responsabilidade e deixar afastado da família. Há entendidos estudiosos que dizem que o interesse de Jessé, o seu pai, era deixá-lo afastado das pessoas, escondido da sociedade, porque alguns historiadores alegam que esse moço era ruivo. E se de fato isso é verdade e procede, o ruivo para a cultura judaica daquela época era alguém rejeitado. Então Jessé não queria sofrer este mal. Jessé não queria passar por esse vexame de a sociedade considerar a sua casa como tendo alguém que era desconsiderado pela sociedade, rejeitado pela sociedade. Então há alguns que alegam que a intenção de Jessé em mantê-lo lá durante a madrugada e também princípio da noite, longe de tudo e de todos, era para que ninguém soubesse que ele tinha um filho ruivo. Alguém que poderia ser rejeitado pela sociedade. Então Jessé vai fazer de tudo para escondê-lo, mas Deus faz de tudo para achá-lo. E eu gosto de Deus por causa disso. Porque aquilo que às vezes os homens e as pessoas tentam esconder, é justamente aquilo que Deus está procurando. Quem era você? O inimigo não tentou de todas as formas te esconder do plano da salvação? O inimigo não lutou de todas as formas te esconder do projeto de Deus? O inimigo não lutou de todos os meios para impedir você de participar do povo de Deus? Mas Deus te achou. Deus te encontrou. E o Salmo 89, se não estou equivocado, versículo 20, o salmista vai dizer: achei a Davi meu servo. Só acha quem está procurando. Então Jessé vai lá e esconde, Deus vai lá e procura. E só que Deus sabe aonde achar. Ele vai direto no local aonde Davi estava. Então, irmãos, por mais que a sociedade, as pessoas tentem
tente nos esconder do propósito, do projeto, do querer, da vontade de Deus. Deus sabe justamente onde nós estamos, e Deus sabe sim da maneira que vai nos atrair para o seu propósito e também para a sua vontade. Esse tempo de anonimato vai terminar, porque Deus vai atrás de Davi. Israel estava vivendo um período de crise e precisava de alguém na altura para assumir o trono. Eles tinham recém mudado o sistema de governo. Já não era mais o governo teocrático, o governo regido por juízes. Agora era um reino regido pela monarquia, por reis. O primeiro que assentou no trono deixou a desejar, a ponto de Deus rejeitá-lo. E agora Deus estava procurando alguém que assumisse o posto. E sabe quem é que Deus escolhe? Davi, aquele que Jessé tentou esconder. Deus vai lá e acha Davi, e no tempo certo Deus coloca Davi no trono. Então, por mais que ele passou este momento difícil, esse momento onde ele foi vítima de injustiça da família, mas Deus tinha um tempo determinado para mudar a história de Davi. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, que Deus tem um tempo determinado para mudar a tua história. Você acredita nisso? Eu vim aqui nessa noite trazer uma palavra não somente para a família, mas também uma palavra de forma individual para você, e dizer para você que Deus tem um projeto específico na tua vida, e por mais que o inimigo lute para abafar o projeto que Deus determinou na tua vida, não vai adiantar. No tempo certo Deus vai à tua busca, Deus vai à tua procura, Deus vai ao teu encontro e vai te colocar aonde Ele precisa. Ele colocou Davi. Esse tempo de injustiça, de anonimato termina, e Davi vai se sentar no trono. Mas é bem verdade que antes de Davi ocupar a cadeira real, antes de ele colocar a coroa na cabeça, ele sofreu muita perseguição. Os irmãos lembram muito bem de todas as tentativas que Saul fez, a maneira que Saul lutou para acabar com a vida desse jovem. Ele sabia que estava rejeitado por Deus para reinar, mas que Davi era o escolhido de Deus. E Davi era tão escolhido de Deus, porque pela ordem da sucessão, quem tinha que se assentar no trono era Jonatas. Mas Jonatas, ele estava tão ciente que o rei não era ele, e o rei era Davi, que ele fez um pacto de lealdade com aquele homem. É lindo, né, irmãos? Quando a humildade, ela atua na vida de alguém a ponto de entender esse princípio. Eu tenho direito, mas não é para mim. Eu poderia ocupar o posto, mas não é eu que Deus quer colocar lá. Eu poderia assumir a cadeira, mas ainda não é a minha vez. Jonatas entendeu, ele tinha o direito, mas não era o escolhido. E o escolhido era Davi. E Saul estava sabendo disso. Fez de tudo, tentou de todas as formas, para que Davi não se tornasse rei. Travou-se um período de fuga. Porque Davi, para não morrer nas mãos de Saul, e nem ter que matar o rei daquela nação, ele teve que fazer o quê? Viver um período de fuga. E esse período de fuga foi difícil. Esse período de fuga, Davi muitas vezes tinha que se esconder. Davi tinha que fugir. Davi tinha que mudar de lugar. Davi tinha que sair da onde ele estava. E Davi tinha que se sujeitar à situação em que estava vivendo. E a história bíblica vai nos informar que aqui mais uma vez Davi está vivendo um período de fuga. Para não morrer na mão do seu inimigo, ele pega 600 homens que estavam com ele. Pega também as suas esposas, os seus filhos, filhas. Esses 600 homens também vieram acompanhados de suas famílias. E eles foram se refugiar na terra de Gate. Procurar o exílio lá para não morrer nas mãos do inimigo. Ele vai para lá. Gate era um lugar seguro para Davi? Claro que não. Gate fazia parte daquela região onde estava a Filístia. E os filisteus sempre foram inimigos declarados de Israel. E sabia muito bem quem Davi era. Davi estava colocando a sua vida em risco. Mas para não morrer pelas mãos do rei e ter que matar o governante do país, ele vai fugir daquele lugar.
E mesmo arriscando a sua própria vida e a vida da sua família, e de todos os homens que estavam com ele, ele vai para a terra de Gate. A princípio, Davi ele vai se chegar lá, irmãos, se disfarçando. Ele vai chegar lá como se ele estivesse com problemas psicológicos, mentais, se fazendo de doido, se fazendo de louco naquele lugar. E quando chamaram o rei Aques, assim, olha, Davi está aí, aquele que perseguia, aquele que matava, aquele que é estrategista militar, esse homem é tremendo, ele está por aqui, está entre nós, manda chamar ele. E quando colocaram Davi diante do rei, ele chega naquela situação, como se não tivesse mais a coordenação motora. Aí o rei Aques, olha, eu já tenho problema demais, vocês querem trazer mais um? Deixa esse homem, vocês estão vendo que ele não está bem. Mas será que Davi não estava bem? Ele estava bem, psicologicamente ele estava bem. Ele só estava vivendo um período de fuga. E às vezes esse período de fuga faz as pessoas se comportar de formas que não convêm. Foi justamente isso que aconteceu. Davi não estava com problemas psicológicos, mas Davi ele adotou aquele tipo de comportamento para não ter que morrer pelas mãos do rei Saul. Quando o rei Aques resolveu poupar a sua vida e deixá-lo por ali vivendo em paz, Davi arrumou um local aonde ele pudesse ficar. Ele pega a sua família, ele pega os seus homens, a família dos seus homens e fica em Ziclag. Ali em Ziclag ele vai estabelecer a sua morada, a sua residência. Por mais que aquilo ali era provisoriamente, mas foi ali que ele ficou. Aos poucos Davi foi conquistando a confiança do rei. Se tornou amigo do rei, mas um certo dia, o rei saiu para a guerra. Davi reuniu seus homens para ir junto. E numa certa altura daquela campanha militar, os homens do rei Aques disseram, olha, não é certo nós levar Davi. Porque Davi é do outro lado, Davi faz parte do povo de Israel. Vai que no meio da guerra ele muda de lado. Vai que no meio da guerra ele troca de partido. Vai que no meio da guerra ele se vira contra nós. Então manda ele embora. Aí o rei Aques vai chamar Davi num canto. E diz assim, Davi, volta para casa. Porque não tem condição de você ir para a guerra com a gente. As pessoas estão com medo de que você troque de lado. Irmãos, tudo aquilo ali era uma ação de Deus. Era um trabalhar de Deus. Porque enquanto Davi estava nessa campanha militar, dando a vida e fazendo de tudo para defender o reino, a sua família estava sendo atacada. Ele sai com todos os seus homens. Davi ele se preocupou em defender o reino, mas esqueceu de defender a família. E aqui vale uma aplicação para nós nessa noite, que nós estamos vivendo em algumas situações, casos semelhantes. Que existem pessoas que se envolveram demais com o reino. Se entregaram demais para o reino, se empenham demais com o reino, mas esquecem da família. E eu aprendo, irmãos, que a primeira obra e a mais excelente que eu devo fazer é dentro da minha casa. Se eu não conseguir manter esse lar aqui, irmãos, sob controle, sobre a direção de Deus, sobre a vontade de Deus, como eu vou defender o reino, se eu não consigo defender a minha casa? Como que eu vou defender o reino se eu não consigo defender a minha família? Davi saiu disposto a morrer pelo reino, mas esqueceu de defender a sua família. E Deus manda te dizer nessa noite, por essa palavra, até que ponto você está disposto a lutar pela tua família. Vira aí para o teu irmão, pergunta, irmão, até que ponto? Ou até para a tua esposa, se ela estiver aí do teu lado, marido, pergunta para a esposa, esposa, até que ponto tu estás disposto a lutar pela família? Davi estava disposto a lutar pelo reino, mas esqueceu da família. É certo isso? Será que eu devo de fato colocar o reino ali em primeira opção e deixar a família à mercê? É claro que eu não devo deixar, né? Eu não devo jamais esquecer do meu compromisso com o reino. Mas eu tenho que entender que a minha família faz parte desse reino. Eu tenho que me envolver com a obra? Tenho, mas eu não posso esquecer que a minha família faz parte dessa obra.
A minha família faz parte do propósito. Eu tenho que lutar pelos projetos de Deus, mas eu não posso esquecer que a minha família faz parte desse projeto. Então lute pela tua família, lute pela tua casa, lute pela tua esposa, lute pelos teus filhos, porque eles também estão dentro dos propósitos e projetos e planos que Deus estabeleceu para a sua igreja. Davi, ele tinha saído para lutar. Ele tinha um objetivo: eu saio para a guerra e defendo o rei. Eu saio para a guerra e defendo o reino. Mas e a família, como é que ficou? A família ficou tão vulnerável, a família ficou tão entregue, a família ficou tão indefesa, que os filisteus vieram e levaram cativas todas as mulheres e também os filhos. Em outras palavras, eles saquearam tudo que Davi tinha, tudo que os soldados tinham, roubaram tudo que eles possuíam e ainda roubaram as suas esposas e filhos, roubaram a família. Você pensa que o adversário vai pensar duas vezes se ele tiver chance de destruir a tua casa? Você pensa que o adversário vai pensar duas vezes se houver uma abertura, se houver uma brecha para ele entrar no casamento, para ele dizimar a família, para ele acabar com a família? Claro que não. Ele não vai pensar duas vezes, porque até mesmo é isso mesmo que ele quer. É tudo que ele precisa: uma brecha, uma oportunidade, uma chance. E se ele conseguir essa chance, ele vem e leva tudo. Ele vem e rouba tudo. Afinal de contas, a Bíblia diz que ele veio senão para matar, roubar e destruir. E nisso ele é perito. E nisso ele é mestre. E nisso ele é doutorado. Ele sabe como roubar, como matar e como destruir. Então, se eu deixar a brecha, ele entra. Se eu der a oportunidade, ele rouba. Se eu permitir, ele destrói. Davi deixou uma brecha. Mas espera aí, pastor, Davi estava mal intencionado ao sair para a batalha? Não, ele não estava mal intencionado. Pastor, então quer dizer que Davi estava errado quando ele botou no coração em lutar pelo reino? Não, ele não estava errado. Só que Davi deveria também se preocupar em proteger a sua. Davi deveria se preocupar em proteger também a sua. Porque se eu amo o reino, eu tenho que amar a minha família, porque a minha família faz parte do reino. Se eu amo lutar pela obra de Deus, eu tenho que amar lutar pela minha família, porque a minha família também faz parte da obra de Deus. Davi deveria assim: olha, eu vou deixar aqui uma escolta, eu vou deixar aqui um grupo de soldados, para que a nossa família não fique à mercê do inimigo. Então vamos montar aqui uma guarnição, vamos reforçar a guarnição, vamos montar um sistema de defesa, vamos criar um meio para proteger a família. Vamos, era o caminho. Criar um meio para proteger a família e não deixar à mercê. Mas nós estamos vivendo em tempos, irmãos, que muitas pessoas não se preocupam mais com isso. A família está correndo perigo, a família está correndo risco, o inimigo está entrando, está saqueando, está roubando, está destruindo tudo. E a gente não se preocupa em montar um sistema de defesa aonde a família possa estar protegida. Que tu possa sair daqui nessa noite refletindo nessa palavra e não cometa o mesmo erro que Davi cometeu. Lute pelo reino, mas não esqueça de defender a tua casa. Lute pelo reino, mas não deixe de lutar pela tua família. Lute pelo reino, mas não deixa de proteger aqueles que são teus. Davi, ele não montou esse sistema de defesa. E o inimigo roubou. O inimigo levou. Aí eu pergunto para você, segundo a história, o adversário deixou alguma coisa? Deixou alguma coisa? Não deixou nada. Levou tudo, porque o inimigo é assim, ele não se contenta com pouco. Se ele puder, ele leva tudo. Se ele puder, ele rouba tudo. Se ele puder, ele destrói tudo. Foi justamente isso que aconteceu. Ele veio, destruiu, derribou, saqueou e colocou fogo na casa. Ou seja, nas casas, tanto a de Davi, como também a dos seus soldados. Ele ateou fogo, ele destruiu tudo. E quando Davi agora estava regressando, e de longe ele veja a fumaça,
Ele entendeu que lá onde eles moravam, as suas casas estavam pegando. Estava pegando o que, gente? Fogo. Então vale aqui um conselho para você. Não deixa o inimigo colocar fogo lá na tua casa. Não deixa. Porque se a porta estiver aberta, o caminho estiver aberto, ele vai entrar lá e vai fazer um incêndio, vai causar uma grande destruição. Quando Davi chegou e viu a situação em que estava Ziclag, viu a situação em que estavam as suas casas, e percebeu que já não tinha mais nada, nem família, nem esposa, nem filhos, nem os seus bens, tinham levado tudo. O que eles fizeram? Eles ficaram tão desesperados, que a intenção do exército de Davi era fazer o que com ele? Apedrejá-lo. Eles ficaram tão revoltados, porque eles apostavam todas as fichas deles em Davi. Eles tinham Davi como um líder fiel, e de fato era. Eles tinham Davi como um líder estrategista, e de fato era. Davi tinha muita estratégia na guerra, mas faltava estratégia para a família. E eu quero dizer aqui nessa noite que tem pessoas da atualidade que tem muita estratégia para o mercado de trabalho. Tem muita estratégia para a vida profissional. Tem muita estratégia para a vida secular. Mas não tem nenhuma estratégia para defender o seu casamento. Não tem nenhuma estratégia para lutar pela sua família. Eles tinham Davi como estrategista, mas agora eles viram que mesmo Davi sendo tudo aquilo, ele deixou a desejar. Então vamos matar Davi. Será que essa era a solução real? Era a solução correta? Matar Davi? Quem criou o problema? Davi, então vamos matá-lo. Davi não montou uma guarnição, não criou um sistema seguro para a nossa família, vamos matá-lo. Não, agora era a hora de unir forças. Agora era a hora de dar as mãos. E Davi entendeu que ele, para continuar desfrutando do respeito, do prestígio e da liderança dos seus soldados, ele precisava criar um plano rápido para o quê? Recuperar a sua família. Davi não tinha um plano e uma estratégia para defender, mas chegou um momento que ele teve que criar um plano para conquistar e recuperar de novo. Então, entre ter um plano para defender e criar um plano para recuperar, eu fico com a opção A. Crie um plano para defender. Não espere o inimigo levar para depois você correr atrás para querer recuperar. Lute para não perder primeiro. E Davi, ele vai criar um plano, mas sabe como é que ele vai criar o plano? Aos pés do Senhor. Porque todo plano que eu faço, ele pode falhar. Mas todo plano que Deus desenha, esse se concretiza. E Davi, ele vai criar um plano conforme a ordem de Deus. E ele vai para a oração. Junto com os soldados, ele chorou até não ter mais força. É o que o texto diz. Eles choraram até que não tivessem mais força. Mas interessante, enquanto todos não tinham mais força, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Então, pastor, o que aconteceu aqui? Porque uns perderam a força e Davi se fortaleceu. É porque uns se apegaram com o problema. E Davi se apegou com o quê? Com a... E aí eu aprendo, irmão, que quando eu me apego com o problema, eu fraqueço. Mas quando eu me apego com a solução, eu me fortaleço. Então não fique preso com o problema, porque não vai mais adiantar. Você ficar chorando as pitangas aí pelo problema que já aconteceu, não vai adiantar mais. Não te apega com o problema não, viu? Agora te apega com Deus, que é a solução para todo problema que você precisa atravessar. Davi, ele se apegou com Deus e se fortaleceu no Senhor. Então, a primeira atitude que eu devo tomar para recuperar aquilo que perco, é me apegando com quem? Com Deus. Porque às vezes a gente não vigia e perde. Às vezes a gente não se dá por conta e perde. E irmãos, e se a gente não tiver Deus, tem coisas que a gente perde e nunca mais recupera.
Mas tem coisas, irmãos, que nós perdemos por conta da nossa negligência. Mas quando nós nos arrependemos, nos humilhamos e nos apegamos com o Senhor, nós temos sim uma nova chance, uma nova oportunidade para recuperar tudo de novo. Eu não sei o que você precisa recuperar, mas eu quero liberar aqui nessa noite uma palavra profética para a tua vida. Este ano é ano de restituição para a tua casa. Te prepara porque vai ter novidade, te prepara porque vai ter coisas acontecendo na tua história, vai ter gente voltando, vai ter cenário mudando. Deus manda te dizer por dentro dessa palavra, é ano de restituição. Você vai recuperar de novo aquilo que é teu. Você acredita nisso? Então levante a tua mão e glorifique o Senhor. Davi entendeu, é possível recuperar sim. É possível reconquistar de novo? Sim. Enquanto alguns tentavam matar, agora perdemos tudo, não tem mais jeito. Davi estava lá aos pés do Senhor, Senhor, dá de volta. Senhor, me usa para recuperar o que foi perdido de novo. Senhor, nos dá mais uma chance. Senhor, o que tu acha? Aí Davi, aqui ele já subiu o nível da intimidade, né, irmãos? Porque a oração, ela começa assim, né? Nessa vibe, tu começa meio assim no automático, e tu vai, né? E tu vai catando palavra aqui, puxando palavra de lá, para encaixar na tua oração, mas daqui a pouco tu sobe o nível. Daqui a pouco tu entra num patamar que as coisas começam a vir. Aí tu já não procura mais, ela já desce, o coração já se enche, já começa a ferver com palavra boa. Aí Davi, ele subiu o naipe, né, na oração, ele disse assim, Senhor, e aí o que tu me diz agora? Eu persigo essa gente ou não? Aqui ele já estava em outro nível, ele já estava confiante. Ele já sabia que ia recuperar, ele só precisava saber qual era a estratégia certa que Deus lhe daria. Então, irmãos, quando eu entro na oração e quando eu entrego o problema nas mãos do Senhor, Ele me faz sentir confiança para recuperar aquilo que foi perdido. E daí vale dizer aquele versículo que diz, entrega o teu caminho ao, confia nele. E no mais, Ele tudo, mas tu entendeu que o tudo fará só vem depois da entrega e da confiança? Entrega o teu caminho, confia nele. E no mais ele tudo, o tudo fará só vem depois da entrega. O problema é que tem gente que entrega e pega de volta. E passa a vida inteira entregando e pegando. Não dá, irmão. Tu tem que tomar uma decisão hoje. Sai dessa situação, tá? Esse negócio de estar entregando todo dia e pegando de volta não vai funcionar. Ou tu entrega e confia ou ele não vai fazer nada. Porque se tu chegasse assim, Deus, aqui está a causa, aqui está o problema, aqui está a situação, está na tua mão, eu não dou mais volta. Nas minhas condições eu não recupero mais, mas eu sei que tu dá jeito. Só me diz qual é o caminho, só me diz qual é a estratégia. Devo ir por aqui ou por lá? Foi o que Davi estava perguntando. Ele já tinha entendido o que Deus ia fazer. E por essa palavra, Deus manda te dizer nessa noite, saia daqui acreditando que Ele vai fazer acontecer na tua vida. Tu vai recuperar de volta aquilo que é teu. Ele vai dizer, Senhor, devo ir? Claro que deve, irmão. Quando o assunto é recuperar a família, lutar pela família, brigar pela família, Deus sempre vai dar o sinal verde. Sempre. Devo ir buscar? Devo correr atrás? Devo pedir perdão? Devo buscar de volta? Claro que vai. Demorou. Partiu. Te joga. Pega a tua turma aí e diz que eu estou nesse negócio. Pode ir. Se então estou liberado, Senhor, está liberado. Vai buscar o que é teu. Pegou? Pegou aí? Davi estava ainda em dúvida, né? Devo correr atrás do que é meu, mas é lógico. Só não corra atrás daquilo que não é teu, mas aquilo que é teu, não desista. Bora, vai para cima, não abre mão. Não volte atrás, não recua. Lute por aquilo que é teu, porque se tu deixar o inimigo leva, nunca mais traz. Mas se tu correr atrás, Deus vai te dar a estratégia para você trazer de volta. Aí ele vai dizer, vai Davi, posso perseguir? Pode perseguir. Tá, mas Senhor, é só para me garantir aqui. Eu vou alcançar essa gente? Mas eles saíram na frente. Mas o inimigo nunca vai levar vantagem com Deus, né, irmão? Ele pode largar na frente, mas Deus alcança, né? O inimigo não consegue alcançar Deus e os seus propósitos. Mas Deus sempre vai alcançar o inimigo e as suas artimanhas. Grave isso.
Deus sempre vai alcançar. Devo ir? Pode ir. Vou alcançar? Vai alcançar. E te digo mais, Davi, tu vai recuperar tudo de novo. Ah, Davi saiu grandão agora. Davi se levanta daquele choro, faz uma reunião com os soldados, assim, gente, eu tenho uma coisa boa para dizer para vocês, hein? Saí da oração agora. Davi, até agora há pouco tu estava aí chorando com a gente, eu sei. Chorei o que deu, mas não dá para ficar a vida toda chorando, não. Ou dá? Porque tem gente que resolve isso, né? Eu vou chorar o resto da vida. Eu vou sofrer o resto da vida. Eu vou viver a dor o resto da vida. Davi chorou o que tinha para chorar, Cris, mas depois ele enxugou a lágrima, sacudiu a poeira. Disse, não, esse negócio aí de ficar chorando a vida toda, não está certo não, viu? Eu vou tomar uma atitude porque, olha, eu já peguei leão pela barba, eu já rasguei urso no meio, eu já dei pedrada na cabeça de gigante, eu já cortei a cabeça de gente grande, eu já fui diante de Saul, Deus já me deu tanto livramento. Que é essa causa para Deus, diante de tudo que Ele já fez até agora? Enxuga a lágrima daqui, enxuga de lá. Gente, eu orei e Deus falou comigo. Das duas umas, ou tu fica chorando as pitangas o resto da vida, ou tu vai para a oração pedir a direção de Deus. Deus quer te direcionar, Deus quer dar um norte para a tua casa, Deus quer dar um norte para a tua família, Deus quer dar um norte para o teu lar. Eles foram para a oração, ele foi para a oração, Deus deu para Davi o sinal verde, vai. Aí eles saíram ou não saíram em busca do que tinham perdido? Sim ou não? Só que chegou lá no ribeiro de Besor, eles estavam em quantos mesmo? Em 600 homens, sim ou não? 600 homens. Só que chegaram lá no ribeiro de Besor, quantos se cansaram? Quantos se cansaram? E quantos prosseguiram à frente? Tu pode ter certeza que na luta para recuperar aquilo que já foi nosso, vai ter alguns que não vão ter força para seguir avante. E daí o que é que eu faço, pastor? Abraça a causa. Ah, mas eles ficaram lá descansando. É porque não tem mais força para ir. Aí se ele não tem mais força para ir, lute pelo teu irmão. Lute pela causa do teu amigo, lute pela causa do teu companheiro. 200 ficaram lá, daí alguns se revoltaram. Não, mas se vocês não for, a gente vai trazer as mulheres, a família, vocês vão tomar de volta. Mas o despojo a gente não reparte. Davi disse, negativo. Eles vão ficar aqui, eles vão cuidar das nossas bagagens. Nós vamos à frente, vamos recuperar. E quando nós chegar aqui, a gente vai devolver o que é deles. Porque tem gente que não tem força para seguir em frente. Aí precisa da ajuda de alguém. Irmãos, e Davi pega os 400 e vai. Para resumir, porque o meu horário já está terminando, né? Eu tenho que parar aqui, eu tenho que terminar essa palavra. Ou seja, eu tenho que encerrar o meu horário, né? Porque terminar eu não vou conseguir. Mas eu sei que Davi ele vai naquela campanha com menos 200. 600 já não era muito. Para o exército que eles teriam que enfrentar, para os homens que eles teriam que enfrentar, já não eram muito. Aí ele deixa mais 200 cansado para trás. E ele segue em frente com os 400 homens. Será que seria suficiente para vencer? Claro que não. Mas sabe o que faz a diferença aqui? Não é os 400 que foi, mas foi o Deus que disse vai. Então o que determina, irmãos, não é a quantidade de pessoas que nós temos ao nosso lado para lutar junto, mas é o favor de Deus quando Ele disse assim, ó, estou contigo, vai nessa tua força, vai dar certo, esse negócio é da minha parte, eu estou nesse projeto, vai que tu vai alcançar, e tu não só vai alcançar, mas também tu vai recuperar tudo aquilo que eles levaram. Quando Deus liberou essa palavra de bem, será que Ele não sabia que ia ficar 200 cansados para trás? Sabia, porque Deus sabia que no meio daquele trajeto, alguns cansados não teriam força para prosseguir, mas Deus ia garantir a vitória do mesmo jeito. Então não importa quem parou de lutar porque se cansou. Não importa quem estava caminhando contigo até agora, se sentou e ficou para trás. O que importa é o Deus que está indo contigo. É o Deus que te fez a promessa. Davi, ele dá contra o acampamento do inimigo.
Ele dá contra o acampamento dos filisteus. Eles lutam e eles recuperam família, eles recuperam os despojos, eles recuperam tudo que era deles, e eles agora voltam novamente para a sua casa com a vitória na mão. Aí eu pergunto para você, valeu a pena ou não valeu a pena lutar pela família? Nós servimos ou não servimos um Deus que tem compromisso com a família? Porque essa família que tu tem, quem te deu ela foi o homem. Quem foi que te deu essa família? Quem foi que te deu essa família? Então, se foi Deus que te deu essa família, Deus vai cuidar dela. Amém? Então não desista de lutar por ela, porque é com essa família aí que tu vai ver as promessas de Deus se cumprindo na tua casa. É com essa família aí que tu vai ver os propósitos de Deus se desenvolver no teu ministério. É com essa família aí que tu vai ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Lute pela tua casa. Davi tinha força para lutar, pastor? Não tinha, porque o medo, o desânimo, o desespero tomou conta. Mas Davi entendeu, não, eu não posso ficar a vida inteira chorando e vendo o inimigo tomar de assalto e levar embora tudo aquilo que é meu. Eu tenho que me posicionar. Então o recado de Deus hoje para você é esse: antes que tu perda, te posicione e defenda, e proteja, e lute aquilo que é teu. Família, irmãos, é o maior patrimônio. Maior patrimônio. Não existe patrimônio na terra maior do que a família. Só a salvação, irmãos. Depois da salvação, a família é a nossa maior riqueza. A família que Deus te deu, o marido que Deus te deu, a mulher que Deus te deu. Porque essa mulher que você vive é aquela que Deus preparou para ti. No meio de mais de 7 bilhões de pessoas, Deus preparou esse companheiro aí para viver do teu lado. Essa companheira aí para viver do teu lado. Agora imagina, irmãos, é como procurar uma agulha no meio de um palheiro, achar uma companhia ideal para viver do lado, no meio de mais de 7 bilhões de pessoas. Mas quando Deus quer projetar a família, Ele te leva aonde você precisa ir. Deus sempre vai preparar o encontro e o momento. Lembra da história de Adão e Eva? Deus preparou o encontro, não preparou? De lá para cá, irmãos, Deus está preparando o encontro até agora. Tem uns encontros que são meio inusitados, acontece por rede social. E tem uns encontros que são engraçados, né? Eu tenho um amigo, irmão, que ele é casado com uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Eles se converteram depois que se casaram. Mas ele conta o testemunho do casamento dele, é engraçado. Ele estava indo de bicicleta para o trabalho. Monark, quantos aqui lembra da Monark? Barra circular. Tinha aquele quadro de camelo, né? E tinha a Monark, que era a melhorzinha, né? A mais top da época. Pensa que tinha essas de 24, 28, 30. Não tinha isso aí, irmão. Era na Monark. Ele pegou a Monark dele e foi para o trabalho. Passou pela parada de ônibus, olhou uma morenona bonita. Ele tirou o pé do acelerador, começou a pedalar mais devagar. Lá na frente, Jorginho, ele fez a volta. Ele fez a volta, chegou lá na parada, deu uma encarada na morena. Se fosse na nossa época, era moleza, né? Rede social, WhatsApp, manda lá uma mensagem, faz a tentativa. A única coisa que pode acontecer é tu levar um não, mas aí fica off, né? Ninguém está sabendo. Só se depois ela printar e mandar para a galera. Caso contrário, fica tudo por ali, irmão. Naquela época ela não tinha. Ele deu a volta com a bicicleta, chegou na parada, deu uma encarada na morena e disse assim: e daí? A morena assim: daí o quê? Assim, daí, gostou? Assim, dá para encarar. Disse assim: então embarca. Ela embarcou e estão casados até hoje. O encontro é Deus que prepara essas coisas, né? Por mais que seja de forma estranha e esquisita, mas
Deus vai botar Adão para dormir. Não botou Adão para dormir? Eita, camarada de sorte. Puxa, homem abençoado, né? Dormiu solteiro e se acordou casado, hein? Sem precisar investir pesado, né, Cris? Sem precisar levar na loja, no shopping, pagar um jantar romântico no restaurante no dia dos namorados. Nada disso, irmão. Cara top era Adão, hein? Esse aqui é a raiz. Dormiu solteiro, acordou casado. Disse assim: Adão, eu tenho uma pessoa aqui para te apresentar aqui, ó. É mesmo, senhor? É mesmo. Te levanta aí. Ele acordou, levantou, se ajeitou. Pode trazer. Assim: Adão, olha aqui o que é que eu tenho preparado para ti. É a expressão que está na Bíblia. Agora sim. Quando diz assim, ó, agora sim, ele deixa bem claro que por mais que a vida do jardim estava boa, mas ele precisava de uma família. Porque sem família tu pode ter tudo, mas ainda o negócio não está bom. Tem ou não tem que ter um marido para incomodar, mulheres? Tem que ter uma mulher, tem ou não tem que ter uma mulher para incomodar? Tem, né? Tem, irmão. E daí, aí o homem fica naquela guerrinha com a mulher. Vocês não vivem sem nós. É ou não é? Quantos homens já foram vítima desse abuso aqui? Levante a mão. Vocês não vivem sem nós. Levante a mão aí. Já foi vítima desse abuso? Quando a saudosa irmã Rosinha ainda estava viva, quando ela tentava tirar uma casquinha comigo: tu casou porque tu não vive sem eu. Disse assim: ó, mulher, para te ficar esperto, eu vou te dar a dica, tá? Quando vocês chegaram no Éden, nós já estava lá. Ela para tirar uma casquinha assim: mas foi por isso que Deus levou, porque vocês não iam dar conta. Disse assim: então vamos deixar 1 a 1 e termina por aqui. Mas porque a vida de Adão não estava completa. Ele precisava de uma família. Aí eu te pergunto, quando Deus foi desenhar, preparar Eva, Ele deixou Adão dormindo ou acordado? Dormindo ou acordado? Ele estava como? Dormindo. Porque se ele tivesse acordado, irmão, pensa no que aquele camarada ia incomodar. Não, Deus, galega eu não quero, eu gosto é de morena. Não, morena não, eu gosto é de galega. Não, eu não gosto de baixinha, eu gosto de alta. Não gosto de alta, eu gosto de baixinha. Pensa num camarada que ia ficar dando opinião na formação daquela que seria parte da sua família. E como o projeto da família era de Deus, Deus bota Adão para... Diz assim: Adão, o que vai prevalecer aqui nesse projeto chamado família não é a tua vontade, é a minha. Então dorme, porque enquanto tu dorme eu trabalho. Enquanto tu dorme eu crio a família. Enquanto tu dorme eu preparo a família para ti. Dorme, Adão. Adão dormiu sozinha e se acordou com uma família. Irmão, se coloca de pé. Que camarada de sorte, Cris. Não precisou dar uma cantada, não precisou fazer um esforço. Eu digo para você uma coisa, hein? Ali no Éden era o pegar ou largar. Se Eva rejeita a bênção, estava solteirona até hoje. E o Adão também. Você já ouviu aquela frase que até pouco tempo a gente dizia muito? O último biscoito do pacote. Adão era esse cara, gente. Era o último biscoito. Nossa, seu Eva, tu não tem uma segunda opção. Aqui não tem concorrente não, hein? É o galã aqui, é o cara. Então não adianta tu querer escolher. É eu. Eu gosto de Deus, irmãos, porque quando Ele prepara o encontro e a pessoa não tem um plano B, né? É aquela ali. E Deus, irmão, Ele não vai fazer conforme nós pensamos, é conforme Ele quer. Ele prepara a nossa família para servir como família do jeito dEle. Mas independente de como seja a tua família, o conselho que eu dou aqui agora para orar por você: lute por ela. Aí tu pode dizer: pastor, como é que eu vou lutar por uma família que não é perfeita? Ela não é perfeita, mas é a família que Deus te deu. Ela não é perfeita, mas é a família que Deus colocou na tua vida. Ela não é perfeita, mas é a tampa da tua panela. Já ouviu aquela história que diz que toda panela tem uma tampa, né?
E às vezes a gente tenta ajeitar, né, de bem, pega lá uma outra tampa lá, aí fica sobrando, fica faltando, e não dá certo, não encaixa o negócio, tem que ser a tampa certa para a panela certa. Então essa mulher que está do teu lado é a tua tampa, meu amigo. Aguenta as pontas como dá, vai chorando como pode, vai agradecendo a Deus, tá? E luta pela tua casa, porque essa família quem te deu foi o Senhor. E eu quero orar pelas famílias aqui nessa noite, quero convidar você a vir à frente. Pastor, eu quero lutar assim pela minha família, vou continuar lutando, eu já estou lutando, e vou continuar lutando até Jesus voltar. Pegue a tua esposa então, a tua família, vem aqui à frente, porque a oração que eu vou fazer agora é pela família. Eu espero você. Te dou um minuto, pega a tua esposa aí e vem aqui, porque nós vamos orar agora e vamos ministrar na tua casa, na tua família, no teu lar, sobre o teu esposo, teus filhos, a tua esposa, as tuas filhas, a bênção do nosso Deus. Lute pela tua casa, lute pela tua família. Esse é o teu maior patrimônio. Eu acredito, encerrando aqui, Davi levou uma lição de vida, né? Daqui para frente eu vou continuar lutando pelo reino, mas jamais vou abrir mão de defender a família. Vou lutar pela obra, mas jamais vou deixar de lutar pela família. Sirva a Deus, adore a Deus, lute pela obra de Deus, mas não deixe de lutar pela tua família. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Já está aqui na frente com a sua esposa, com a sua família. Os irmãos que estão lá atrás, estendam a mão para cá. Nós vamos orar agora e vamos ministrar a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, eu quero te agradecer por essa reunião, por esse culto, por essa palavra, pelos teus filhos que aqui vieram, cultuaram ao Senhor, vieram nessa reunião para a família cristã, voltarão para casa com a bênção de Deus. Que tu possa usar, Senhor Jesus, esses maridos como Davi, que lutou pela sua casa, que lutou pelo seu casamento, que lutou pelos seus filhos, que lutou pela sua esposa, que lutou pela sua família. Deus, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá estratégia, nos dá sabedoria. Precisamos lutar pelo reino, precisamos lutar pela obra, precisamos lutar pela causa de Deus, mas não podemos abrir mão da nossa família, da nossa casa. A nossa família é prioridade, ela está encaixada no projeto, ela está imbuída no propósito. Portanto, Deus nos dá sabedoria e abençoe a vida, a família e a casa de cada um. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida de todos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Dê um abraço no teu marido, dê um abraço no teu filho, dê um abraço na tua esposa. Lute por esta família, lute por essa causa, porque é esta causa que realmente vale a pena.